Olá, meu nome é Francérgio e nesse vídeo nós veremos algumas técnicas novas para a gente poder desenhar objetos tridimensionais no AutoCAD. Muito bem. Vocês estão vendo aqui algumas figuras geométricas. Bom, algumas delas são simples de fazer. Por exemplo, o cilindro, se eu pegar aqui o comando cilindro, eu digitar aqui 50 por 100, eu vou ter aqui um cilindro feito de forma bem simples, né? Com a base de um círculo. Muito bem, o problema é que nem todas as peças, por exemplo, esse hexágono aqui, eu teria uma certa dificuldade, eu teria que desenhar uma outra peça específica aqui, né? Por exemplo, usando esse comando aqui, ou essa outra peça daqui, eu teria que fazer a somatória de várias peças primitivas, né? Como caixas, wedges, cilindros, para poder chegar nessa peça. Existe uma maneira mais fácil de fazer isso aqui no AutoCAD. Muito bem. O que a gente tem que prestar atenção em relação ao que a gente falou no vídeo passado. Essa técnica, se a gente não tomar um determinado cuidado, eu vou acabar gerando superfícies, né? Eu vou gerar uma casca e não um objeto sólido. Então eu tenho que prestar muita atenção nesse exercício. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: para a gente poder desenhar em 3D usando essa técnica que eu vou falar agora, eu preciso ter uma base, uma área específica. Então, uma área determinada, né, uma superfície fechada. Então, por exemplo, o círculo aqui, ele determina uma área. Esse hexágono também. E essa forma geométrica também, ela determina duas áreas aqui, né? Essa determinada aqui por essa fronteira e a outra por esse círculo. Muito bem. Para eu dizer para o AutoCAD que isso aqui é uma área, eu tenho que usar um comando novo agora. A gente vai usar o comando que está aqui em Home, em Draw, que é o Region, que eu vou converter uma superfície fechada, né? Tem que ser fechada em uma área. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse círculo e der um Enter, eu transformei numa área. Lembrando que eu estou aqui no Shade, né, no sombreado, ok? Se eu tivesse no 2D Wireframe não ia aparecer. Então, deixa no Shade ligado, porque eu consigo ver a diferença entre um objeto que tem uma área e o que não tem. Da mesma forma, se eu vier aqui, então, clicar em Region nesse objeto, eu vou ter uma área. Agora percebam, se eu pegar aqui esse objeto e transformá-lo em área, esses dois objetos juntos, eu vou gerar duas áreas. Se eu der um Enter, vai aparecer escrito aqui, duas regiões criadas. Então, uma região é essa de fora e a outra esse círculo aqui interno. Muito bem. Deixa eu desfazer essa operação, porque eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que pode acontecer depois. Eu vou copiar, então, esse objeto. Vou deixar ele aqui em cima. E eu vou transformar de novo o objeto aqui em área. Eu quero mostrar uma coisa peculiar para vocês. Então, eu tenho dois objetos aqui. As áreas, elas também podem ser utilizadas com aqueles recursos de edição que nós vimos aqui na aba 3D Tool, que é a união, subtração ou interseção. Então, eu consigo somar áreas, subtrair áreas. Por exemplo, esse objeto aqui, eu consigo fazer uma subtração com ele. Eu vou clicar aqui em Subtract, seleciono a área de maior, Enter. Agora eu vou selecionar a área menor, que é o círculo, Enter, e eu fiz uma subtração. Agora, então, esse objeto aqui, ele tem um furo no meio. Tá? Muito bem. O comando que a gente vai ver agora é o Extrude. O Extrude ele é muito utilizado em outros softwares de desenho. Talvez o mais simples dele seja o Google SketchUp. Você consegue utilizar de forma gratuita do Google. Você consegue desenhar várias coisas só fazendo extrusões. Assim, é muito simples. Bom, e como é que funciona isso? Eu vou colocar aqui na vista em perspectiva. E nesse caso aqui é interessante eu mostrar para vocês aqui uma outra ferramenta que eu não mostrei ainda, que se eu clicar aqui, ó, do lado
da opção de renderização, né? Vocês vão ver que eu tenho várias opções aqui de vistas que eu posso colocar, não só usando aquele cubo ali do lado. Por exemplo, eu posso colocar as isométricas. Sudoeste, a sudeste, a nordeste e a noroeste. E outra observação também, a gente está vendo aqui as projeções paralelas, ou seja, se eu colocar em perspectiva, aqui eu vou ser realmente isométrica, todas as medidas serão iguais. Agora, se eu clicar em perspectiva, eu vou ter uma perspectiva cônica, tá? Que não é utilizado muito em engenharia mecânica, né? A não ser o pessoal da arquitetura utiliza bastante, civil, tal, onde eu quero ter uma visão de um prédio, de uma casa, algo grandioso. Assim, então, a gente está trabalhando aqui, a gente trabalha principalmente com as perspectivas isométricas. Eu vou clicar nessa daqui e eu tenho, então, essa vista aqui, né? Muito bem. Eu vou clicar agora em Extrude, vou selecionar uma área, Enter, e eu vou dar a altura que eu quero agora. Né? Então, eu vou digitar, por exemplo, 100 milímetros, ali, um cilindro de 100 milímetros gerado. Ah, Francisco, mas você poderia usar isso aqui? Poderia, nesse caso sim. Agora aqui não. E nem aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, Extrude, seleciono Enter, coloco ali 100 milímetros, eu tenho agora um prisma hexagonal de 100 milímetros de altura. Né? Essa peça aqui, por exemplo, se eu vier agora e der um Extrude nela, ela vai me gerar uma superfície mais complexa agora com um furo no meio, né? Então eu posso olhar aqui, ó, e o furo está ali representado ainda, né? Se eu vier aqui e clicar nessa perspectiva, eu vejo minha peça ali. Agora, qual o cuidado que eu falei que a gente tem que ter? Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar só algumas linhas aqui para eu poder mostrar de uma forma mais simples. O que o Extrude poderia gerar? Né? Olha só, ele gerou uma superfície. E eu não quero trabalhar com superfície, né? Eu quero trabalhar com sólidos. Então, eu não posso simplesmente sair subindo aqui com o Extrude qualquer coisa sem eu transformar primeiro a minha base numa área, tá? Então, eu transformo em área para depois eu fazer a extrusão, ok? Como a gente viu ali. Porque senão eu posso ter algum erro. Pode ser que a versão mais atual do AutoCAD você até consiga gerar sólidos, né, fazendo a extrusão de objetos que você não transformou em área primeiro. Mas é melhor não arriscar. Né? Bom, e aí? Como isso a gente pode utilizar, então, para desenhar objetos mais complexos? Por exemplo, aqui. Eu tenho essa peça aqui, que é uma peça genérica, né? E eu quero fazê-la em 3D agora, usando os conhecimentos que a gente tem até o momento. Como é que eu faço isso, então? Ora, eu tenho aqui minhas 3 vistas dessa peça, eu vou copiar uma delas e eu aconselho vocês a copiarem as que têm mais informações, as que vão te dar mais dificuldade se você fosse desenhar, né? Ela de uma maneira mais tradicional, usando aqueles blocos aqui prontos. Bom, eu vou escolher a vista frontal, então eu vou copiar essa vista frontal, vou jogar ela aqui para o canto, e eu vou copiar também a vista superior, e vou jogá-la também aqui para o canto, dessa forma. Por que eu estou copiando aqui? Porque eu quero preservar meu desenho em 2D. Tá? Bom, feito isso agora, eu vou retirar essas linhas que estão na parte de dentro aqui e vou ficar só com essa área externa. Eu preciso saber qual é a espessura que eu vou fazer o extrude dessa e dessa parte aqui. Tá? Então, como eu não sei, eu vou medir aqui. Eu não tenho as cotas ainda. Então, aqui eu tenho 32 milímetros. E essa vista superior aqui, ela tem, nesse caso aqui, uma espessura também de 32 milímetros. Muito bem. As vistas já foram desenhadas com as medidas corretas. Eu simplesmente vou fazer o desenho. Por isso que a gente não está com as cotas aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui, vou dar um extrude disso aqui. Não, primeiro eu tenho que vir aqui, transformar essas
esses dois desenhos em áreas, dessa forma. Agora sim eu posso vir 3D Tools, fazer um extrude dessa daqui, Enter, de 32 milímetros, e também dessa aqui. Como as duas espessuras eram iguais, eu poderia fazer as duas juntas, tá? Funcionaria também. Então tá aqui, ó. Terminou a peça? Não. Deixa eu mudar um pouco a visualização dela aqui. Eu vou colocar aqui com as linhas, porque fica mais fácil da gente enxergar. Agora a gente vai ver um outro recurso, que é uma rotação. É o seguinte, quando a gente trabalhava com rotação em 2D, a rotação é ao redor do eixo Z, em relação ao plano XY. E a gente usa a regra da mão direita para isso, tá? Para dizer se a rotação é positiva ou negativa. Como eu já expliquei lá atrás, no vídeo que a gente falou sobre rotação em 2D. Bom, em 3D é um pouco mais complicado, porque eu tenho agora 3 eixos, né? Que eu posso utilizar para fazer essas rotações positivas e negativas. Então, como é que eu faço isso? Bom, existe um comando agora, que eu vou digitar aqui agora, que chama-se Rotate 3D. Então, o Rotate 3D, ele vai, como o nome está falando, fazer rotações tridimensionais. Então, eu vou dar um Enter. E agora, olha só, eu vou selecionar o objeto que eu quero rotacionar. No caso aqui, eu quero levar essa parte aqui 90 graus para cima. Então, eu vou selecionar esse objeto, vou dar um Enter, e eu posso rotacioná-lo em relação ao eixo X, o Y, Z, em relação a um determinado objeto, mas eu vou escolher essa opção aqui de 2 pontos. Tá? Na verdade, se eu já clicar nos pontos aqui, eu já consigo fazer essa rotação em 2 pontos. Tendo 2 pontos, eu tenho uma reta. Então, ele vai girar a respeito daquela minha reta que eu escolher, tá? Independente dos eixos. Por acaso, coincide com o eixo X aqui, né? Mas se eu mandar girar em relação ao eixo X, ele vai girar em relação ao eixo X da coordenada global aqui. Eu não quero, eu quero que ele gire em relação a esse eixo aqui. Então, eu vou selecionar primeiro esse ponto, esse vai ser o ponto 1. Vou selecionar o segundo ponto aqui. Então, ele tem como rotação nesse eixo aqui. E eu quero 90 graus. Então, do primeiro ponto para o segundo, a direção é essa aqui, né? É essa aqui a direção que ele está fazendo. E a rotação que eu vou fazer é de 90 graus, porque eu vou seguir a regra da mão direita. Então, a rotação positiva é nesse sentido. Então, eu vou digitar 90 graus. Ele fez a rotação assim. Vamos ver o que acontece se eu digitar menos 90. Então, eu vou dar de novo o Rotate 3D dessa peça aqui em relação a esse eixo, só que eu vou digitar menos 90. Ele vai girar ao contrário. Tá? Então, não é isso que a gente quer. Eu vou repetir. Rotate 3D, Enter. Seleciono minha peça. Vou pegar aqui os 2 pontos, o primeiro para o segundo. Me dá a direção de rotação positiva. Então, eu digito 90 usando a regra da mão direita e fiz isso. Agora, olha só. Eu posso mover peças também. A gente já viu isso, né? Eu vou mover essa quina aqui para essa quina, que as duas são iguais. Então, eu venho aqui, eu vou mover esse objeto, Enter, dessa quina aqui para essa aqui. Temos nosso objeto 3D? Ainda não. Por que não? Porque agora eu tenho duas peças. Eu tenho essa peça aqui e eu tenho essa peça aqui. Para que as duas se tornem uma, eu simplesmente faço uma união entre as duas. Então, seleciono as duas, união, pronto. Agora sim eu tenho uma única peça tridimensional. Então, eu vou apagar as outras aqui para a gente não atrapalhar a nossa visualização. Mas olha só que interessante. Temos aqui uma peça que foi gerada a partir das vistas, tá? De forma que eu tenho aqui a vista frontal dela, a superior e a lateral esquerda, conforme o desenho que a gente tinha antes.
Muito bem. Em perspectiva, está ali a nossa peça, que a gente fez usando exclusivamente o comando extrude e as operações de união, rotação e movimentação das peças. Ok? Então, utilizem bastante, vocês vão fazer várias peças usando o extrude, mas com só o extrude não é possível a gente fazer 100% das peças em 3D. A gente vai ver no próximo vídeo um outro comando tão importante quanto o extrude, que vai nos ajudar a fazer mais peças diferentes. Então, até o próximo vídeo.